Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Estamos continuando o Evangelho de domingo passado, onde Jesus fala sobre o pão da vida. Jesus multiplicou os pães, os discípulos depois atravessou a margem e o povo foi atrás dele porque queria o pão, não porque viram os sinais. E Jesus hoje continua, só que ele falando que eles precisam comer do pão que ele dá em alimento, que ele é o pão dos céus, que ele é o pão que Deus enviou, que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas aquele que o Pai enviou é o pão do céu. E eles murmuraram, assim como o povo de Israel murmurou no deserto, quando receberam o maná. Por 40 anos o povo murmurou, Deus continuou dando a ele o necessário para que eles pudessem viver, e eles continuavam sempre murmurando. E aqui também diante de Jesus, o povo está murmurando. Por quê? Porque pensam de conhecer Jesus, pensam que conhecem, sim, o pai e a mãe. Quer dizer, Jesus fala: eu devo fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eles falam: mas o seu pai não é São José? Aliás, não é José? Sua mãe não é Maria? Eles pensam de conhecer, mas na realidade não conhecem. Por quê? Porque eles também pensam de conhecer a vontade de Deus, de realizar nas suas vidas a vontade de Deus. Pensam que estão realizando na sua vida a vontade de Deus. Só que quando Deus enviou o seu Filho para cumprir a plenitude da sua promessa, eles não o reconheceram. Por quê? Porque não estavam na vontade de Deus.
não estavam cumprindo a vontade de Deus, não estavam abertos à graça de Deus. E Jesus, ele vai dizer: não murmureis. Não devem murmurar, devem aceitar, porque todos serão discípulos de Deus. Aliás, ele vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, todos aqueles que vão ao Pai, aliás, que vão a Jesus, vão porque o Pai o atrai. E Jesus é aquele pão que dá a vida eterna. E ele falou, e ele diz no Evangelho que ele dá a vida eterna. Quem come desse pão viverá eternamente. Ele é aquele que dá a vida eterna, nos prepara para essa vida, para uma outra vida, a vida em plenitude. Só que só aqueles que Deus atrai estarão abertos a conhecer a Jesus Cristo. Porque nós sempre buscamos ser felizes, sempre buscamos a felicidade em todos os lugares, e nós não encontramos. Por quê? Porque a felicidade está aqui, em Cristo. Comungando do corpo de Cristo, nós podemos encontrar a felicidade. Comungando do corpo de Cristo, nós podemos realizar a nossa vida. Só que nós não acreditamos muito nisso. Nós, muitas vezes, participamos da missa por preceitos, não por amor a Cristo, não para nos alimentarmos de Cristo, não para que Ele possa fortalecer a nossa vida, não para que Ele possa ser o tudo da nossa vida. Participamos da missa por um preceito que hoje mesmo foi até tirado, que alguns até tiram esse preceito. Então, por que nós estamos vindo à missa? Por que nós comungamos do corpo de Cristo? Deveria ser para mudar a nossa vida, para encontrar a força necessária para a nossa vida. Nós vimos no livro dos Reis que Elias, ele estava completamente desiludido, estava praticamente desgostoso, porque ele fez o que Deus havia mandado para ele. E estava agora tendo a perseguição da rainha, que prometeu que ele iria morrer. Então ele foge para o deserto para tentar salvar a sua vida, só que cansou. Depois de um dia cansou e falou: Deus, me tira essa vida, porque já não sou melhor que meus pais, já não mereço mais viver. Ele, desgostoso, começou a dormir, e eis que o anjo vem a ele, toca nele e fala: come. E se apresenta um pão assado. Depois novamente o anjo vem, toca nele e fala: come. E com a força daquele alimento, diz o texto, ele viajou até o Monte Horebe. Ele teve a força necessária para chegar até o Monte Horebe, a montanha de Deus. É a figura da Eucaristia, que nos dá a força necessária para chegarmos à montanha de Deus, para chegarmos até Deus, para realizarmos na nossa vida a vontade de Deus. Eis que esse é o alimento
que nos dá a força necessária para que nós vivamos, para que nós venhamos a viver. E Ele deve transformar a nossa vida, porque Jesus, Ele nos promete que nos dá hoje, já hoje, a vida nova, a vida eterna. Nós já podemos experimentar hoje esta vida eterna, esta vida nova. E é uma vida de felicidades, é uma vida de alegria. Nós estamos acostumados a olhar a televisão e vemos os atores todos sorrindo, felizes. Só que na realidade aquela felicidade é uma felicidade aparente. Eles têm que se mostrar felizes, mas não são felizes. Nós podemos ter essa felicidade que Deus quer nos dar, porque nós temos o pão da vida, temos o próprio Cristo. Alimentando-nos dele, nós temos a capacidade e a condição de termos uma vida nova. Basta cada um de nós se abrir a ela. O beato Charles de Foucault experimentou isso na sua vida. Ele escreve que, se eu não me engano, até os 18 anos, ele vivia procurando a felicidade. Ele vivia em busca da felicidade e gastava milhões e milhões em noites com bebidas, com prostitutas, com festas, com tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, porque ele tinha dinheiro. Só que foi se encontrando com Jesus Cristo que ele encontrou a felicidade. Foi se ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento que ele encontrou de fato a felicidade. E ele mudou totalmente a sua vida. Ele que gastava milhões e milhões, deixou tudo para viver uma vida de pobreza extrema. Uma pobreza extrema que nem as pessoas que se admiravam dele, que queriam seguir a vida dele, não conseguiam imitá-lo, não conseguiam ser discípulos dele, porque ele vivia uma vida muito extrema. Mas é Cristo que muda a nossa vida. É Cristo que transforma a nossa vida. É Ele que pode nos dar a verdadeira felicidade. É Ele que pode nos ajudar a tirar do nosso coração tudo aquilo que Paulo fala, as amarguras, as irritações, a cólera. É Ele que pode tirar isso de nós. Mas precisamos nós querer buscá-lo, querer Ele na nossa vida, participar da Santa Missa para comungar do seu corpo, para se alimentar dele, para que Ele possa viver em nós, e não apenas comungar para depois seguirmos a mesma vida. Temos que deixar Ele agir na nossa vida. É por isso que nós participamos da missa. Agora, se nós participamos da missa e não tem nenhum sentido, quer dizer, é a mesma coisa participar ou não participar, nós não entendemos nada. Nós não nos abrimos à graça de Deus. Nós ainda não provamos a força de Deus na nossa vida. Por isso que o Salmo diz: provai e vede quão suave é o Senhor. O quanto Ele nos sustenta, o quanto Ele nos dá a graça necessária, o quanto Ele faz diferença na nossa vida. Devemos querer provar Ele na nossa vida, buscá-lo na nossa vida, para que possamos transformar a nossa vida.
Jesus, ele não veio morrer, ele não se doou para nós por acaso. Ele continua conosco e se dá em alimento a nós na Eucaristia. Por isso precisamos ter veneração, respeito. Por isso precisamos preparar-nos para recebê-lo. Porque ele é aquele pão que nos dá a condição de viajarmos, de caminharmos horas e horas. É claro que esta condição é uma condição mais espiritual, mas também física, por que não? Não diz o Salmo, mais o que esperam no Senhor correrão? Então, nós podemos já aqui na terra experimentar o pão do céu, experimentar a vida eterna, um pouco da vida eterna. Podemos encontrar aquela felicidade que transforma o nosso coração, que o dinheiro não compra. Precisamos procurar mudar a nossa vida, buscar a Deus na nossa vida, mudar um pouco a mentalidade. O mundo nos ensina a sermos grandes, a sermos bons, a sermos os melhores, a sermos ricos, a trabalhar para ganhar riquezas. É totalmente o contrário do que prega Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão que vem do céu. Ele se dá em alimento a nós, para que nós possamos ter esta vida cheia, essa vida plena. E Ele o dá àquele que o atrai, que o Pai atrai. Quer dizer, nós temos a graça de termos sido atraídos pelo Pai, atraídos por Deus. Então, que nós possamos buscar em Cristo a nossa felicidade, buscar em Cristo a nossa força, buscar em Cristo a nossa esperança, para que possamos deixar cada vez mais com que esse alimento, com que Cristo, Jesus nosso Senhor, nos fortaleça e nos leve a vivermos uma vida mais digna de cristãos, a sermos de fato testemunhas do seu Evangelho. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e que nós possamos compreender o valor daquilo que nós recebemos, a graça que nós recebemos, essa graça que transforma, que pode transformar a nossa vida. Que nós possamos cada vez mais acreditar na força de Cristo, no poder de Cristo e deixar Ele agir na nossa vida, porque assim a nossa vida se transformará, mudará da água para o vinho. Que o Senhor nos ajude por intercessão da Virgem Maria.